Meus queridos, hoje, um novo conteúdo, tá? E mais, esse é um dos conteúdos mais importantes, na minha opinião, tá? Por quê? Porque com esse conteúdo eu consigo resolver qualquer circuito. Qualquer circuito linear, planar, obviamente, com qualquer excitação, para transitório ou regime permanente é solucionável utilizando a transformada de Laplace. Mas, professor, eu posso usar a resposta no tempo? Claro que pode, claro que pode. Tá? Mas, na minha experiência, isso leva a uma solução bem mais complexa. Quem fez sinais, quem se lembra de sinais, sabe do que eu estou falando. Né? Envolve convoluções, é um saco. Tá? Então, a transformada de Laplace aplicada a circuitos. Então, a transformada de Laplace, ela vem como uma ferramenta, como uma facilitadora na hora de encontrar respostas para circuitos. Um detalhe importante, em análise de circuitos CA, que a gente está fazendo até agora, a gente não se preocupa com o transitório. Transitório dos meus circuitos. Né? Isso aqui eu não estou preocupado, né, na análise utilizando transformadas fasoriais, ou até mesmo na resposta em frequência do circuito. Né? A gente está preocupado em calcular um regime permanente. Agora a gente não vai mais fazer isso. Né? Embora eu consiga fazer também isso usando a transformada de Laplace. Mas o nosso objetivo agora é encontrar toda a resposta do meu circuito, contemplando também o transitório. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai modelar os elementos básicos e encontrar a representação no domínio da frequência desses elementos. Tá? Ah, mas a gente estava fazendo isso? Sim. A gente estava fazendo isso, mas considerando um sinal bem específico, que são senoides, e também considerando o regime permanente. Agora a gente vai expandir os nossos horizontes um pouco mais, né, considerando que os sinais não são só senoides, né, e também considerando, obviamente, não só o regime permanente, mas o regime transitório. Tá? E a gente vai usar a transformada para fazer isso. Como é que a gente faz? Primeiro, como eu falei, a gente vai ver as transformadas de alguns elementos básicos. Né? Por exemplo, resistores, indutores e capacitores. Né? E daí a gente vai sair do circuito no tempo e ir para o circuito no domínio da frequência, agora usando as transformadas de Laplace e não as impedâncias propriamente ditas. Embora a impedância esteja, né, embutida, digamos assim, na transformada de Laplace do elemento, tá? Avaliando um valor específico de S, como eu já vou falar para vocês. Né? Na verdade, até agora a gente está fazendo, né, a gente está usando um caso, digamos assim, particular da transformada de Laplace. Tá? Mas já explico um pouquinho melhor isso. Bora lá então, pessoal. Então, eu não vou falar sobre a transformada de Laplace nessa aula, especificamente. Quem tem essas dúvidas, tá? Eu vou deixar vídeos da cadeira de sinais, em que eu explico e faço exemplos só sobre transformada de Laplace. O objetivo aqui é aplicar ela, por isso que é transformada de Laplace aplicada. Né? A gente só vai usar, né, a transformada como uma ferramenta de análise de circuitos. Né? Feita essa ressalva, vamos dar uma olhada aqui. Então, o que acontece com um resistor? Se eu tenho um resistor, vocês já estão careca de saber qual é a relação tensão e corrente no domínio do tempo. Tá? Um elemento resistivo, um resistor ôhmico, que eles chamam, né, digamos assim, a relação sempre vai ser
V igual a R vezes I. Um parênteses, isso não acontece muito na prática, ou só acontece para certos valores de tensão e de corrente. Tá? Mas, enfim, o resistor é o modelo mais importante, digamos assim, de elemento que a gente trabalha na análise de circuitos. O que acontece? Eu vou aplicar a transformada de Laplace nessa equação, que é literalmente eu posso até pensar como uma equação diferencial, né? Mas é uma equação diferencial, é um sistema que não tem dinâmica nenhuma, né? Mas eu posso pensar no domínio da frequência aplicando a transformada de Laplace nessa equação. A transformada de V de t, quem se lembra de sinais, é V de S. Tá? Óbvio, depende do sinal no tempo, eu vou ter um par diferente no domínio da frequência. Não esqueçam que a transformada é uma mudança de domínio. Eu vou sair do domínio temporal e ir para o domínio da frequência. Então, eu não estou preocupado mais com o eixo tempo. Eu não estou preocupado mais com a descrição do sinal no tempo. Eu estou mais preocupado com a descrição do sinal em suas componentes de frequência, uma forma completamente diferente de trabalhar. Mas, enfim. Então, eu tenho a transformada de Laplace do sinal V de t igual a R vezes a transformada de Laplace da corrente. Seja qual sinal, não importa, não é só senoides, tá? Eu posso ter aqui uma exponencial, se eu quiser. Eu posso ter aqui uma rampa indiferente. Tá? Isso aqui no domínio da frequência é verdade. Então, é bem fácil de entender que o resistor, por não apresentar nenhum tipo de dinâmica, ele não tem memória, tá? Ele não muda. Né? No domínio da frequência, o modelo do resistor continua exatamente ele mesmo. O que acontecia com as impedâncias também. Lembrem-se que a impedância no resistor é a própria resistência. Né? Aqui, né, no domínio da frequência, a relação tensão-corrente não se altera, é o próprio resistor. Né? Mas lembrem-se que agora eu não estou mais trabalhando com as variáveis no tempo, eu estou trabalhando com as variáveis na frequência, com suas transformadas de Laplace. Pode parecer ridículo, idiota, num primeiro momento, mas eu vou fazer a mesma análise com outro carinha e vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Né? Porque eu quero vir no tempo e estabelecer um modelo no domínio da frequência, um modelo de circuito. No caso do resistor, mais simples que tem, o modelo do resistor é ele mesmo, né? Não muda. Né? O professor, não entendi. Relaxa aí que tu vai entender. Relaxa aí, eu falei. Então, ó, pessoal, vamos para o indutor. E daí vai ficar bem claro o que acontece. No indutor, esse meu elemento, ele difere bastante do resistor. Enquanto para o resistor, para calcular a tensão, eu só preciso saber da corrente naquele instante, o indutor não é assim. No indutor, a tensão depende da taxa de variação da corrente. Né? Então, na verdade, o valor instantâneo não me é suficiente para eu descobrir qual é a tensão. Isso confere a esse elemento uma coisa que a gente chama de dinâmica ou até mesmo memória. Né? E é exatamente por isso que as coisas são um pouco mais complexas no indutor e também no capacitor. Porque as relações tensão-corrente dependem de equações diferenciais ou são modelados por equações, por sistemas que são dinâmicos. Né? Então, na verdade, a tensão depende da derivada. Isso vocês já sabem, a gente já abordou isso de N maneiras. Tá? Só que quando eu vou trabalhar no domínio da frequência, né, usando a transformada de Laplace, a transformada da tensão é ela mesma. É V de S, a transformada de V de t, desculpa, é V de S. Mas, como aqui eu tenho a derivada, né, a transformada de Laplace da derivada de uma função, então lembrando que se eu tenho f de t,
a transformada de Laplace é f de S, tranquilo. Agora, se eu tenho f' de t, a transformada de Laplace de f' de t é SF de S menos f de 0 menos. Tá? Isso é uma propriedade da transformada de Laplace e faz todo o sentido do mundo. Por quê? Parênteses. Laplace escreve sinais como infinitas exponenciais e na ST. Se eu derivo uma exponencial e na ST no tempo, a derivada desse carinha é S e na ST. Por isso que quando eu derivo o sinal no tempo, a transformada de Laplace aparece multiplicada por S. Porque todas as exponenciais eu vou ter o S multiplicando. Na verdade, quanto maior a frequência, maior vai ser essa derivada, inclusive. Coisa que a gente já viu no contexto de impedância, se vocês não se esqueceram, né? No indutor, quanto maior a frequência, como é derivada, maior a impedância, porque o ômega pipoca para fora, a frequência pipoca para fora. Esse S aqui é literalmente a frequência complexa do sinal. É uma frequência, uma cebolinha. É uma frequência, né, um pouco mais chata, digamos assim, de se entender, porque aqui eu libero todas as componentes possíveis, inclusive sinais que tem S, por exemplo, menos 1 mais J2. O que a gente estudava, pessoal, era uma classe específica de sinais cujas exponenciais eram totalmente imaginárias. Olha só que bonito. Né? Ou seja, S valendo J ômega. Então, até agora, a gente, na verdade, estava trabalhando com um caso particular da transformada de Laplace. Voltando aqui, ó, saindo desse parênteses do capiroto aí, que a gente começa a viajar demais, pensando na propriedade, eu vou ter S vezes f de S menos um valor inicial da função. Né? F0 é o valor da função no instante 0 menos, ou seja, antes de eu começar, digamos, a minha análise. Quando eu estou estudando um circuito elétrico, por exemplo, esse motor, né, eu vou considerar esse motor aqui. Uau! Ó, nem olhem aqui a bagunça, né? O motor dessa porcaria. Eu vou começar a minha análise num instante qualquer de tempo, por exemplo, né? Quando eu estou estudando analiticamente, usualmente eu digo que esse instante em que eu ligo o sistema é o tempo zero. 0, 1, 2, 3. Desliguei aqui em 3,5, por exemplo. Tá? Mas o instante de início da análise, usualmente, é um instante zero. Tá? Então, isso aqui é uma condição inicial, vai ser uma condição inicial associada às minhas variáveis elétricas do meu circuito. Nesse caso, condição inicial de corrente, observem. Ó. Se eu tenho L, D e dt, aplicando a transformada de Laplace, vai ser SL, né, porque é o SL, I de S menos L I de 0 menos. Apliquei direto, ó, a transformada da derivada. Tá? E vocês têm que perceber que esse modelo é um pouco mais chato de imaginar. Claro que é um pouco mais chato. Né? Por quê? Porque eu tenho a tensão no domínio da frequência igual a uma coisa menos até uma outra coisa. Né? Eu sou, professor, o que é assim uma coisa? Né? O que acontece? SL, esse carinha, parece, se eu for analisar, uma impedância. Porque eu tenho aqui desse lado uma tensão. Uma tensão tem que ser igual, tudo isso aqui tem que ser uma tensão. Tensão. Porque é uma igualdade, né? Então, se eu pego uma corrente vezes alguma coisa, né, eu posso pensar que isso, na verdade, não é se aproxima, é de fato uma impedância. Só que não uma impedância como a gente está acostumado. Porque a impedância, o conceito de impedância acontece realmente com circuitos CA, com senoides. Esse conceito aqui que a gente vai chamar genericamente de impedância é um conceito mais abrangente. Né? Vai ser, no caso, SL. Mas ele tem a cara de impedância, porque impedância vezes uma corrente dá uma tensão.
Esse infeliz aqui, ó, ele tem que ser uma tensão também. Ah, mas percebam como I de zero não é propriamente a corrente que circula. Lembrem-se, I de T, a transformada de I de T é I de S. Então eu quero um circuito equivalente que entre I de S e aqui eu tenho V de S. Né? E percebam como surgiu, pipocou uma coisa a mais do que simplesmente uma impedância. Tá? De fato, SL, eu posso pensar que é uma impedância. Aqui, ó. SL. Mas esse carinha aqui, que ele provém de uma condição inicial, ele vai ser modelado como uma fontezinha de tensão. Não é nem uma fontezinha controlada de tensão. Opa, aqui é menos, desculpa. Aqui é menos. Não é nem uma fontezinha controlada de tensão, pessoal. Não. Vai ser literalmente uma fonte de tensão cujo valor dessa fonte é L vezes a corrente inicial nesse circuito aqui. Lembrem-se que o meu circuito ele pode ser analisado partindo do repouso ou partindo de uma certa condição inicial. Vocês estudaram isso em análise 1, né? Isso é bem fácil de entender com capacitores, mais fácil do que com indutores. Com capacitores, o que acontece? Eu posso carregar o capacitor e depois colocar ele num circuito descarregado, e estudar ele a partir do instante zero, em que a tensão inicial já tem um valor. Compreenderam? Então, essa condição inicial ela vai ser modelada como uma fontezinha de tensão. Cuidado com o sentido. Esse sentido é devido a esse sinal, ó. Né? Ó. Que vem da propriedade da derivada. Mas o que acontece? Ó? Se eu tiver essa tensão é I vezes SL. Né? Para ter a tensão VS, eu só diminuo LI. Então, esse modelo de circuito estabelece literalmente essa equação. Tá? Então, quando eu tiver um circuito sob condições iniciais, eu tenho que cuidar com essas fontes. Ó. Vai aparecer essas fontes que modelam as condições iniciais do meu circuito. Eu posso trabalhar com fontes de tensão, mas se eu fizer uma transformação de fontes, eu posso chegar num circuito com fonte de corrente. Ó. Fazendo uma transformação simples de fontes, ó. E cuidando o sinal é bem importante, tá, pessoal? Né? Eu vou ter aqui a corrente IS, IDS, no caso, né? E a tensão VDS. Essa impedância continua sendo SL. Só que o valor da fonte não vai ser mais esse aqui, porque eu tenho que fazer a transformação. E se vocês forem olhar, é bem fácil de provar que esse carinha aqui vai ser I de 0 menos sobre S. Né? Eu pego essa tensão e divido por SL. O L vai cortar, vai sobrar o S. Então eu tenho dois modelos. Né? Eu tenho um modelo com fonte de tensão, desculpa, e um modelo com fonte de corrente. Detalhe importante, se a condição for nula, se a corrente inicial nesse indutor for zero, essa fonte vai zerar, vai ficar só SL, fica a própria impedância, né? SL. Né? E aqui nesse modelinho também, né? Porque se zera essa corrente aqui, inicial, essa corrente aqui é zero, então a fonte vai sumir, né? Aqui vai ficar zero, vira um curto, né? Aqui fica zero, abre, não esqueçam disso. Tá? Então, esse circuito com condições iniciais nulas, então se I de zero for igual a zero, que é um caso bem comum de ser estudado, inclusive, né? O modelo do indutor se torna simplesmente SL. Como eu já vinha usando, inclusive, né? Quando eu estava fazendo aquelas funções de transferência mais chatas, eu falava para vocês, não usem J ômega, usem S.
E daí depois, se quiserem substituir por J ômega no final, podem substituir. Né? Então percebam que o caso que eu estudava até agora há pouco era literalmente a impedância SL substituindo o S por J ômega. Tá? Então, na verdade, esses modelos eles contemplam a transformada fasorial. Tá bom? Um detalhe importante. Então, esse é o modelo do indutor. Eu vou dar, né, eu vou voltar para o próximo quadro para falar sobre o capacitor e já fazer um exemplo. Porque não tem muito conteúdo. Né? Não tem muito conteúdo, porque, teoricamente, isso é só uma aplicação. Bem rapidão, o capacitor. Percebam que eu não falei das fontes, né? Por que eu não falei das fontes? As fontes de tensão e de corrente, no domínio da frequência, vai ser só a transformada daquele sinal. Né? Então, se eu tenho uma fonte de corrente VG de T, a transformada vai ser VG de S. Então, o que acontece? Se eu tenho um sinal qualquer naquela fonte, eu vou ir lá para a tabela de Laplace e vou usar, na verdade, a transformada daquele sinal na análise. Tá? Então, na verdade, eu não preciso, não tem um modelo, é simplesmente usar a transformada do sinal no tempo. Já explico no exemplo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, para o capacitor, pessoal, rapidão, porque é a mesma coisa que eu fiz para o indutor. Vocês estão comigo, hein? Positivo. Só para confirmar, rapaz. Então, o que acontece? No capacitor, eu tenho uma relação que é inversa. Né? Eu tenho que a corrente depende da derivada da tensão. Então, fazendo a mesma coisa, né? Calculando, aplicando a transformada de Laplace, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Menos CV de 0 menos. Tá? O que acontece? Aqui é um pouco, eu acho mais chato de ver, mas depois que eu falar, vocês vão ver, não, aqui tá meio óbvio. Isso aqui é uma corrente, isso aqui, SCV, né? SC, na verdade, tem a grandeza de admitância. Por quê? Porque a admitância é I sobre V igual a Y, se vocês não se lembram, né? Então, a corrente é a tensão vezes a admitância. Tá? Então, SC é a admitância do capacitor. Esse carinha aqui é uma fonte de corrente. Para gerar, isso aqui tem que ter grandeza de corrente para isso aqui continuar sendo uma corrente, por óbvio, né? Então eu posso fazer a mesma abordagem, só que é uma abordagem um pouquinho mais chata, porque a gente não está tão acostumado com a admitância, né? Outro detalhe, eu posso isolar V e fazer o mesmo estudo que eu fiz aqui também. Tá? Mas eu posso, direto dessa equação, chegar no modelo do capacitor. Uma admitância de SC é uma impedância 1 sobre SC. Eu posso até pensar depois, né? E a única diferença, única, mas é uma diferença importante, é que essa corrente aqui, I de S, aqui é V de S, a fonte de corrente nesse modelo, ela vai estar ao contrário, ela vai estar para cima, tá? E não para baixo como estava o indutor. Né? Por quê? Porque se eu olhar, essa corrente aqui é V sobre SC. Né? Ou eu posso até pensar, né, que essa corrente aqui é V vezes, né, o inverso aqui, né? Não. Vezes a admitância, que é o inverso, tá certo? Viajei aqui. Então, o que acontece? Se eu fizer a equação, eu vou chegar que essa corrente menos IS, né, na verdade, vai ser essa corrente menos essa aqui, né? Então, eu posso chegar, equacionando esse nó aqui, chegar nessa equação da mesma maneira. Fechou? IS chega,
menos essa corrente, mais essa corrente, né? Daí tu vai ter IS menos essa, mais essa, vai para o outro lado, né? Vai ficar essa corrente menos essa aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se eu transformar essa fonte aqui, eu chego num circuito equivalente pensando em fonte de tensão. Tá? E aí que tá. Ah, um detalhe, essa fonte aqui de corrente é C vezes V de zero. Tá? E fazendo a transformação de fontes, fazendo essa corrente vezes essa impedância, né, vocês vão ver que essa fonte de tensão aqui, ela é V de zero menos sobre S. Essa impedância é 1 sobre SC. Tá? Cuidado, hein? Cuidado com os sinais, pessoal. É bem fácil de rachar. No indutor, essa fonte é menos em cima, mais embaixo. No capacitor, essa fonte é mais em cima, menos embaixo. Cuidado porque o valor é diferente também. Ó. No modelo do capacitor, a fonte de tensão é V de zero menos, que é a tensão inicial no capacitor, dividido por S. Aqui é LI zero. Né? O que eu gosto de pensar, né, é que no capacitor, como a tensão importa, digamos assim, por isso que eu tenho 1 sobre S, mas isso é um pensamento, tá, não vai adiantar, é um pensamento que eu acho que só funciona para mim, então eu não quero confundir vocês. Né? De qualquer maneira, pessoal, isso aqui, ó, vocês vão encontrar nos formulários, não precisa decorar, não precisa deduzir, eu só quero que vocês entendam uma coisa, que quando eu aplico a transformada de Laplace, as condições iniciais, elas aparecem como fontezinhas aqui, ó. Tá? Porque se existe, eu tenho que levar em consideração. Né? Se o capacitor começa valendo 10 volts, eu vou ter uma resposta diferente do que se ele começa valendo zero. A tensão inicial, né? Então, tem que tomar cuidado. Vou fazer um exemplo bem simples para vocês entenderem como é que é o procedimento para resolver as coisas usando a transformada de Laplace. Vou fazer um exemplo de primeira ordem. E depois eu deixo um exemplo de segunda para vocês resolverem. E tem várias aulas também do semestre passado, eu vou postar elas, em que eu faço exemplos um pouquinho diferentes um do outro para exercitar. Tá? Um detalhe importante nessa parte do conteúdo é cuidado com a álgebra. Cuidado com a álgebra. A álgebra vai pegar, vocês vão estar dormindo, ela vai pegar o pé de vocês de noite. Né? Então, uma coisa que eu aconselho é revisar muitas vezes os passos intermediários quando eu estiver trabalhando com a transformada de Laplace. Vocês vão entender, tudo vai ser álgebra aqui. Né? Eu vou ter uma etapa inicial, que é a análise de circuitos, só que quando eu for encontrar uma determinada variável, eu vou ter que trabalhar com equações algébricas. Né? Então, existe um momento que é a análise, que eu considero muito importante, eu vou normalmente considerar mais enquanto eu estiver avaliando vocês, como engenheiros eletricistas, engenheiros eletricistas de controle ou de computação, e a parte da álgebra, muitas vezes eu vou até, ele errou aqui um sinal, deixa quieto. Né? Ele esqueceu um quadrado, tá, ok, beleza, fez a inversa correta, show. Tá? Então, vocês não podem errar os conceitos de circuito. Né? Eu acho o erro bem mais grave do que errar a álgebra, mas a gente tem que se acostumar com a álgebra, infelizmente. Então, o que acontece? Vou dar um exemplinho assim básico, dos mais básicos que podem acontecer por aí, que é o circuito de carga ou descarga de capacitor. O que acontece? Vamos fazer o seguinte, então, esse é um dos exemplos assim, ó, mais básicos que podem aparecer para vocês, tá, pessoal? Eu vou ter aqui, vamos botar 10, aqui eu vou botar 20, aqui esse capacitor vai ser de 1/10 de Faraday. Isso aqui vai ser uma tensão constante aqui de 10 volts. Tá? Pessoal, esse é um exemplo
bem simples. É um exemplo que vocês vão ver, só tem condições iniciais, mas eu poderia até complicar um pouquinho mais, inserindo uma fonte de tensão aqui, né, colocando uma fonte de corrente que vai chavear em outro momento lá do outro lado. Aqui, pessoal, eu só quero que vocês entendam a metodologia, para depois aplicar numa coisa mais complexa. Dá para resolver no tempo? Isso dá, vocês aprenderam a fazer isso no final de análise 1. Tá? Mas pensem que o objetivo aqui na nossa disciplina é conseguir resolver circuitos de grau bem maior que esse. Tá? Lá em análise 1, vocês ficavam limitados a circuitos de primeira e segunda ordem. Circuitos como esse, circuitos em que eu tenho um indutor aqui, por exemplo, que gera uma equação de segundo grau. Com Laplace, eu posso resolver um circuito que tem grau 4, 5, 6. E a forma com que eu resolvo é idêntica. É óbvio que a complexidade vai ser grande, vai aumentar conforme o grau aumenta. Mas o modo com que eu resolvo é sempre o mesmo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar as condições iniciais associadas ao circuito. Então vamos imaginar que eu queira calcular a tensão V de T aqui para T maior ou igual a 0. Tá? Então, o meu objetivo é encontrar a função que descreve o comportamento da tensão nesse capacitor, né, a partir do instante em que essa chave muda dessa posição para essa. Tá? Então, o que vocês têm que pensar? Primeiro, eu tenho dois circuitos diferentes. Um antes da chave trocar de posição e um depois. Dois circuitos, quais serão? Esse aqui. Vou desenhar pequenininho, tá, pessoal? Quando a chave está posicionada como ela está desenhada, e um outro depois. Tá? Então, isso aqui é para t menor que 0, isso aqui é para t maior que 0, ou igual. Tá? Então, primeira coisa que vocês têm que cuidar. Qual que é a segunda coisa? A segunda coisa é o seguinte, esse circuito aqui, ele ficou nessa posição, com a chave posicionada aqui, até t igual a 0. Significa que ele veio de menos infinito até esse instante de tempo. Né? Como essa fonte aqui é uma fonte CC, 10 volts, né, tem que tomar cuidado, porque agora, nessa parte do conteúdo, eu vou ter que dizer que essa fonte aqui, V de T, é igual a 10. Não é uma senoide mais, né, é uma constante. Tá? Como essa fonte é uma constante, o que vai acontecer? Com esse circuito, esse capacitor ele vai se carregar até que ele vai abrir. Vocês já estão acostumados, né? Para a onda CC, em regime permanente de operação, essa impedância aqui ela tende para infinito, ou seja, esse circuito ele abre. Né? Tá? E agora ficou fácil de calcular a tensão V de T, porque o meu objetivo é descobrir qual é a tensão inicial no instante 0 menos para começar a analisar no momento em que a minha chave muda de posição. Né? E aqui, bem claro, eu resolvo por divisor de tensão. Né? Então eu já vou chamar essa tensão de V0 menos, que é, digamos assim, a última tensão que vai ter no circuito antes dele virar esse circuito aqui, a chave mudar de posição. Né? Bem fácil por divisor de tensão. Então, a tensão V0 menos é igual a 10 vezes 20 dividido por 30, né? Porque é 10 mais 20. Então, vai cortar aqui, isso aqui vai ficar 2 terços, 20 terços, né? 20 terços, isso. 20 terços de volt. Essa é a minha tensão inicial. Ponto final. Tá? Lembre-se uma coisa, se a excitação for constante nesse tipo de circuito, os capacitores tu vai substituir por circuito aberto e os indutores
tu vai substituir por curto-circuito. Tá? Tu até pode pensar em circuito CA para frequência nula. Tá? Mas agora que vem a parte mais difícil. Esse circuito aqui, ó, a tensão aqui continua V, só que agora é V de T. Eu quero analisar para T maior do que zero. Eu sei a tensão inicial já, que é 20 terços de volt. O que tu vai fazer? Tu vai, para resolver isso, usando a transformada de Laplace, tu vai usar o modelo de capacitor para todos os capacitores e o modelo do indutor para todos os indutores desse circuito. Tu vai literalmente substituir, né, o capacitor pela impedância em série com a fonte de tensão ou pela impedância em série com a fonte de corrente. E os capacitores e os indutores tu vai fazer a mesma coisa. É óbvio que tu vai saber tem que saber as condições iniciais para fazer, né, essa substituição. Né? Se as condições são nulas, tem que agradecer, né, porque realmente facilita. Tá? E qual circuito tu vai usar? Bom, isso vai depender do teu gosto, de fato, literalmente. Tu pode substituir pela fonte de tensão ou tu pode substituir pela fonte de corrente. Para esse circuito específico, pessoal, qual das substituições vocês acham que gera uma solução mais fácil? Substituir por um circuito paralelo ou substituir por um circuito série? Paralelo? Paralelo, né? Por quê? Porque o circuito, naturalmente, ele já tem uma associação em paralelo, né? Eu quero saber essa tensão aqui, né? E, na verdade, todo circuito, esse carinha, já é paralelo. Então, pensando na facilidade que eu vou ter para resolver, eu vou provavelmente optar pelo circuito com fonte de corrente. Mas isso varia. Quem quiser fazer usando isso aqui, eu até encorajo a fazer, né, para exercitar. Mas nesse caso eu vou substituir o meu capacitor pelo equivalente com a fonte de corrente. Como é que vai ficar esse circuito? Vai ficar assim, ó. Então, incrivelmente, talvez até dê espaço para resolver aqui. Não a inversa, até a inversa, porque a inversa vai ser muito fácil, mas enfim. Então, tu substitui. Os resistores, tu não precisa nem se preocupar. Eles vão continuar sendo eles mesmos. Esse resistor aqui é 10 ohms e esse resistor é 20. E aonde tinha o capacitor, tu vai substituir ou por isso, nesses terminais, ou por isso. Eu vou usar a fonte de corrente. Tá? Então, eu vou substituir e colocar aqui 1 sobre SC, né, que até vai ficar pequeno aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Professor, esse circuito é muito simples. De fato, é muito fácil, isso aqui é ridículo, né? Mas tem que começar de baixo para cima e não de cima para baixo, rapaz. Né? Tem que entender uma coisa fácil para depois ir para as coisas difíceis. Não vai tentar entender uma coisa difícil de vereda. Pô, daí sim é pedir, né? Pedir para se fuder. Então, o que acontece? Ó? Esse carinha aqui vai ser 1 sobre S vezes 1 sobre 10, porque é 1 sobre SC. E a fonte de corrente, ela vai valer quanto? C vezes a tensão inicial. Tá? Então, C é 1/10 e a tensão inicial é 20 terços. Agora, pessoal, eu quero saber qual é a tensão V de S, porque eu fui do tempo e usei a transformada de Laplace no meu circuito. Então percebam que é diferente de resolver como a gente, ou como talvez o professor de sinais falou. O professor de sinais, o que ele fez? Ele encontrou a equação diferencial que modela o circuito e depois aplicou Laplace na equação diferencial. Aqui a gente está vendo uma técnica que é diferente. A gente vai usar o modelo de cada elemento no domínio da frequência, usando a transformada de Laplace, e já chegar num circuito no domínio da frequência, sem fazer
sem encontrar uma equação diferencial intermediária. Por quê? Porque eu já simplifiquei as equações diferenciais mais básicas no meio do caminho aqui. Então é uma abordagem um pouco diferente que vocês vão ver que é mais fácil. Honestamente, eu acho bem mais fácil. Mas enfim. Como é que vocês vão resolver essa porcaria aqui? Eu quero encontrar quem? V de S. Por quê? Se eu encontro V de S, eu posso usar a transformada inversa de Laplace para encontrar V de T. É assim que eu faço todos os circuitos usando a transformada de Laplace. Saio do circuito no tempo, aplico a transformada de Laplace, encontro a variável que eu quero no domínio da frequência, a transformada de Laplace da variável, e depois faço a inversa, faço o caminho de volta. Tá? Deixa eu ver que horas são. São 8h10, nem ainda. Eu quero que vocês pensem e peguem o lápis aí. Quem está vendo esse vídeo, pausa o vídeo. Você tem uma obrigação comigo. Não pausou, sei lá, vocês vão ter que ficar ouvindo Chiclete com Banana um ano inteiro sem parar. É uma maldição. Maldição! Então, 5 minutinhos para tentar fazer isso aqui. Isso aqui vocês já podem substituir por 10 sobre S, né, pessoal? Tá aqui até um erro bem comum. Não é? Normalmente eu boto frações aqui para facilitar, né? Porque eu tenho 1 sobre 10, vai ficar 1 sobre 1 sobre 10, que isso aí vai 10 para cima, né? Então esse carinha aqui é 10 sobre S, fica mais fácil. Esse carinha fica 2/3 de ampere, né? Também para facilitar. Então o que tu faz? Ó? Não tenta atalhar, redesenha. Redesenha, redesenha o circuito. Bem legal. Para não errar. Redesenhar. Olha só. Fica mais bonito, mais compacto, não fica essa atrocidade do Homem das Cavernas. Aqui vai 2/3. 2/3, isso. Essa impedância é 10 sobre S. Essa impedância é 20 ohms. E essa impedância é 10 ohms. E eu quero a tensão V de S em cima de toda a associação. E aqui vem uma coisa interessante, tá, pessoal? Aqui vem uma coisa interessante. Né? Percebam como saber várias formas de fazer uma associação, né, é importante. Eu falei importante, né? Porque o que que acontece? Fica meio óbvio qual é a solução. Eu vou fazer o equivalente desse paralelo, desses 3 elementos, e multiplicar pela corrente e eu tenho a tensão. Deu. É isso que eu vou fazer. Tá? Mas aí que tá. Se eu vou fazer o paralelo de 3 elementos, eu posso fazer o paralelo 2/2, né? Faço aqui, calculo o paralelo, depois eu pego o equivalente desses dois e faço com esses dois aqui. Então eu tenho 2 paralelos para fazer. É uma saída? É. Só que eu prefiro, e eu vou fazer até porque provavelmente era diferente do que vocês estavam pensando, eu vou fazer usando o conceito da admitância equivalente. Muitas vezes isso vai facilitar o caminho de vocês. Principalmente quando eu tenho impedâncias meio chatas aqui. Tá? Que fique claro. Como é que eu posso fazer esse equivalente aqui, ó? A admitância, desculpa, equivalente é o quê? É o somatório das admitâncias. Então eu posso pensar que é 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais S sobre 10. Pode ver. Eu peguei e somei as admitâncias. Percebam como fica mais fácil, pelo menos na minha opinião. O mínimo múltiplo é 20. 20, 10, 2. 20, 21.
20, 20, 2S. Cuidado aqui que o meu parece 25, mas não, é 2 vezes S. Tá? Ora, pois, está meio pronto, né? Por quê? Porque a impedância equivalente é igual a 1 sobre a admitância equivalente, que nesse caso é 20 sobre 2 vezes S mais 3. Né? Eu acho mais fácil. Tá? Mas é uma opinião própria, uma opinião particular. Porque o que acontece? 10 paralelo com 20 vai dar quanto? Vai dar 100, 200 dividido por 30, vai dar 20 terços. E daí depois tu vai ter que fazer 20 terços vezes isso, dividido por 20 terços mais isso. Então acaba sendo um caminho meio, na minha opinião, mais difícil do que fazer o que eu fiz. Não sei se vocês concordam ou não. Mas eu vou fazer. Por que eu vou fazer? Porque se eu errei essa impedância aqui, eu me fudi. Estou fudido. Então refaz de uma outra técnica para conferir. Né? Então o que vai acontecer? Né? Z1 seria 10 vezes 20 dividido por 200. Até errei, ó, de cabeça, né? Então é bom fazer mesmo. Mas não, tá certo, 30. Mas eu fiz 20 terços. E daí tu faz Z equivalente é igual a 20 terços vezes 10 sobre S, dividido por 20 terços mais 10 sobre S. Percebam que agora ficou meio chato, né? Mas não tão chato. Multiplica por S em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 200 terços dividido por 20 terços S mais 10. Né? Ficou uma merda isso, vamos ser honestos. Daí tu multiplica por 3. Multiplica por 3. Daí fica 200 dividido por 20S mais 30. E daí tu pode dividir por 10. Que daí vai dar exatamente 20 sobre 2S mais 3. Então, essa impedância equivalente está calculada de maneira correta. Tá? Eu vou, quem quiser anotar isso aqui, anota, mas eu vou só conferir. Isso aí foi só um rascunho que eu fiz. Então, na verdade, eu vou apagar. Vou apagar. Já tirei foto, já está lá no Teams. Então, o que acontece? Olha só que circuito difícil. É um circuito praticamente impossível. Não. Puta que pariu. Mas, enfim. O circuito ficou isso aqui, ó. É uma fonte de 2 terços de ampere que ataca, eu gosto de pensar assim, ataca uma impedância que vale 20 sobre 2S mais 3. E eu quero calcular a tensão V de S, que por óbvio é essa corrente vezes essa impedância. Então vai ser 2 terços vezes 20 sobre 2 vezes S mais 3. É isso, é isso. Pô, deu uns valores tudo quebrado, que merda. Então V de S vai ser 40 sobre 6S mais 9. Deus do céu. É isso? É isso. É isso, é isso. Ora, pois, isso está quase tabelado. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou puxar esse 6 para fora. Né? E vou aproveitar que eu estou sem nada para fazer e já vou puxar o 40 para fora. Então, isso aqui, na verdade, é 40 sextos vezes 1 sobre S mais 9 sextos. Eu escrevi isso de uma maneira diferente só, né? Isolei o 6 aqui de baixo, isolei o 40 lá de cima. Isso aqui vai ficar 20 terços, né?
20 terços. 20 terços. 20 terços, né? 20 terços. Então, o que vai acontecer? Eu tenho já tabelado o meu VDT, né? Isso aqui, pessoal, na tabela, vocês vão encontrar uma transformada normalmente assim, ó. Ou até mesmo 1 sobre S mais A, tanto faz. Desculpa. Essa transformada aqui é E na lambda T, ou se eu já tenho mais A aqui, o mais, isso aqui é E na menos A T. Tudo isso vezes o dt, tá? Só não coloquei aqui pelo espaço. Então, na verdade, essa transformada, ela tá pronta, bonitaça, fácil, de boa, sem estresse. Mas normalmente não vai ser assim. Normalmente eu vou chegar numa função de transferência, não numa função de transferência, numa transformada de Laplace que tem, por exemplo, um grau maior. E daí eu vou ter que, recuar e respirar. Porque existe um passo além, que é encontrar os pares bonitinhos da tabela de Laplace. Nesse caso, eu dei muita sorte, eu já caí na transformada pronta. Né? Só precisei o quê? Isolar, puxar um ganho aqui para fora, só isso. Né? Mas, às vezes, o procedimento é chato, eu vou ter que recorrer, às vezes, a frações parciais, que muita gente também usa o método de Heaviside para resolver, tá? Ou frações parciais, ou Heaviside, enfim. Tá? Então, vocês vão ter que lembrar das aulas de equações, lembrar das aulas de sinais ou matemática aplicada, né? Porque aqui a gente vai cair em inversas, em problemas de inversa. Muito embora eu ache encontrar V de S, principalmente fazer certa a análise do circuito mais importante. Tá? Usando a tabela de Laplace, aplicando a transformada inversa de Laplace, nossa, ficou horrível, né? Eu posso chegar à conclusão que V de t, nesse caso, é 20 terços E na menos 9 sextos, que é 9 sextos é o quê? 3 meios, né? 3 meios? 3 meios. 3 meios de t. E já vou colocar o de t, porque o de t, minha análise começou, obviamente, em t valendo zero. E a gente trabalha com o que a gente chama de tabela unilateral. A gente trabalha com sinais causais, em resumo. O fato é o seguinte, se eu desenhar essa resposta, ela tem que fazer sentido para a análise do circuito. Tá? Então, essa resposta, ela começa valendo 20 terços e cai exponencialmente. Né? Faz sentido? Faz todo sentido. Vamos lembrar do circuito. O circuito não era esse, né? Originalmente, o circuito ele era assim, né? Eu acho, né? Era assim. Tá? E eu carreguei o capacitor com uma tensão inicial, que era 10 vezes, era 20 terços, né? Na verdade, era 20 terços? Era, né? Era. E quando eu vou descarregar esse carinha, obviamente a tensão no capacitor inicia com o valor que eu carreguei, mas decresce exponencialmente segundo uma coisa que vocês estudavam em análise 1, que era conhecido como constante de tempo do circuito, vocês se lembram? Né? A constante de tempo, nesse caso, é o inverso do expoente. Né? Tá? Tá? Que nesse caso era 2 terços, que vocês faziam lá em análise 1, escrevendo direto, a constante de tempo é RC, então a resposta vai ter esse formato, com tensão inicial, não sei o que, blá, blá, blá. Tá? Nesse caso, a constante de tempo vai ser R vezes o paralelo entre 20 e 10. O paralelo entre 20 e 10 é alguma coisa ali, quanto é que é? 20, que eu fiz aqui, cadê?
essa bosta. Cadê? 20 terços vezes 1/10, né? Então, na verdade, era 2 terços. Que é o inverso aqui, ó. 2 terços. Só que percebam que eu abstraí completamente a constante de tempo. Eu nem pensei nela. Por quê? Metodologicamente falando, não importa se esse circuito é de primeira ordem, segunda, terceira ou quarta. Eu sempre vou resolver assim, substitui os elementos seguindo os modelos padrão, os modelinhos do indutor e do capacitor, e mete bala, já era. Encontra a transformada e faz a inversa. Sempre assim. O que acontece agora? Vamos fazer um exemplo um pouco diferente. Vamos imaginar que eu tenha esse carinha aqui, ó. Né? Esse é o circuito que vocês têm que resolver. 10 volts aqui, a chave fecha em 1 segundo, e todo mundo aqui vale 1. Foda-se. Todo mundo aqui vale 1. 1 Henry e 1 Faraday. Por que, professor? Porque eu tô com preguiça. Quem quiser fazer com os dias do aniversário de vocês, fiquem à vontade. Tá? Isso aqui é só para exercitar, primeiro, encontrar a transformada. É mais importante, como eu falei, do que fazer a inversa, propriamente. Então, eu quero que vocês encontrem a corrente I de T que vai fluir nesse circuito para T maior que zero. Bom trabalho, pessoal. Na aula que vem eu faço esse exercício com vocês. Falou! Falou, senhor. Bom final de semana. Bom final de semana!